Você sempre quis saber como páginas na internet são construídas e começar nesse mundo do desenvolvimento web? Então fica no vídeo que eu vou te mostrar hoje como fazer o seu primeiro site. E aí galera, Guto aqui, e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês como fazer um site, desde a sua base utilizando HTML até o CSS para estilização. Se você curte esses conteúdos de programação e quer ver mais vídeos sobre esse mundo digital, se inscreve no canal. Bora pro tutorial. A primeira coisa que nós vamos fazer vai ser abrir o VS Code. E se você tiver qualquer dúvida de como baixar o VS Code ou quiser saber umas extensões legais, eu fiz um vídeo sobre ele, tá aqui no canal, vou deixar na descrição. Beleza, com o VS Code aberto, nós vamos vir aqui em File, Open Folder. E eu vou colocar os meus arquivos no desktop. Vou colocar aqui. E aí, com o desktop aqui aberto, eu vou criar uma nova pasta chamada meu primeiro site. E dentro desta pasta, com o botão direito, eu vou criar um arquivo chamado index.html. E aí, explicando um pouco para vocês, todos os meus arquivos referentes ao site vão ficar dentro desta pasta. E por que eu coloquei index.html? O index é justamente para mostrar para o meu navegador que esta é a página principal. Esta é a main que a gente chama do meu site. E o .html vai ser para poder mostrar a extensão que está no formato HTML. A função do HTML vai ser passar para o meu navegador como que ele vai mostrar o conteúdo da minha página. Se aquela parte é um título, se aquela parte é uma lista. Eu já vou mostrar para vocês os vários exemplos das várias tags que podem aparecer dentro do meu site. O HTML é justamente a linguagem que vai mostrar para o meu navegador como que ele deve passar o conteúdo para o usuário. E ele faz isso através de tags. Então temos tags de parágrafo, tags de títulos, tags de listas, de links. E com essas tags nós vamos construindo o site. E aí, para começar o meu site, vai ter uma estruturinha que vai ser padrão, que nós vamos encontrar em todos os sites. E eu vou até vir aqui, ó, nesse W3 Schools, eu vou deixar o link na descrição, que eles têm muito conteúdo bacana, muito tutorial. E como na programação não tem como você decorar tudo, muito do nosso trabalho vai ser justamente pesquisar na internet, olhar a documentação, ver como é que é feito. E aí eu vou copiar esse exemplo aqui, ó, só para ter a estrutura principal. Vou só apagar isso aqui e já vou explicar para vocês esses tags. Com essa primeira estrutura, para a gente começar a construir o site, vocês vão reparar que vários tags eles vão como se fosse abraçar o conteúdo. Então o que está dentro das tags, e dentro eu falo entre elas, é o que realmente vai ser o conteúdo daquela tag. Então, começando aqui, nós temos esse doctype, que vai falar que esse arquivo está no formato HTML para o meu navegador. Nós temos uma tag que engloba tudo, que vai ser o HTML. E vocês podem ver, olha, elas estão no início e no final. E muito importante também, a gente abre a tag dessa forma e fecha com essa barrinha. Justamente para mostrar, olha, aqui começa e aqui termina. Dessa forma, no HTML, nós temos basicamente duas partes principais. As tags head e as tags body. Essa parte do head vai falar toda a meta-informação do meu site, que são informações que o navegador precisa, mas que não necessariamente vão aparecer na página. São informações do tipo o título, essa tag title, outra tag que a gente vê muito é a tag style, a tag link, para poder colocar arquivos do tipo JavaScript ou CSS. E aí, dentro dessa tag title, nós vamos colocar meu primeiro site. Vamos salvar com Ctrl S. E aí, vocês vão vir aqui e colocar abrir Open Container Folder, que vai aparecer aqui a pasta para vocês. Abra também o seu navegador, porque uma das maneiras da gente abrir o nosso site e ver como que ele está ficando enquanto está sendo desenvolvido é simplesmente arrastar ele para dentro do navegador. Ele já vai abrir. A princípio não tem nada, mas vocês podem ver que, olha aqui, ó, meu primeiro site. Então essa tag, vou fechar aqui. Essa tag title vai ser este título aqui, ó, meu primeiro site. Essa tag style seria para a gente começar a fazer uma estilização aqui, mas geralmente é muito melhor fazer no arquivo CSS à parte, para não ficar confuso, não ficar muito bagunçado. Mas apenas para mostrar, eu vou escrever um pouquinho de CSS aqui. Background color, 2 pontos, black.
ponto e vírgula, salvar com Ctrl S. E aí, se eu for na minha página e atualizar, a gente vê que o fundo ficou preto. Mas essa tag, geralmente, a gente não vai usar tanto ela aqui, porque, igual eu falei, é muito melhor fazer toda no arquivo separado de CSS. Então, eu vou apagar. A tag link eu vou explicar um pouquinho mais para frente, que eu vou mostrar como linkar outros arquivos no HTML. E aí a gente pode ir para a próxima, as tags body. Agora, falando um pouquinho da tag body, ela vai ser literalmente o corpo do nosso site. Então, dentro dela que nós vamos colocar coisas como títulos, parágrafos. E aqui agora eu vou mostrar algumas tags que a gente usa bastante, como por exemplo o H1. E o H1, por exemplo, o meu site. Eu vou dar um Ctrl S. E agora vindo aqui no site atualizando, nós temos aqui, ó, meu site. Então o H1 nada mais é do que um título, fica bem em destaque. E temos também o P, a tag P, que vai ser de parágrafo. Vou colocar meu primeiro site, parágrafo. Ctrl S, atualizando. Temos aqui meu primeiro site, parágrafo. Então a parte bacana dessa tag é que justamente os elementos e as tags que tiverem aqui é que vão aparecer no meu site. O navegador vai entender que o que está dentro desse body é o que vai fazer o corpo do meu site. E essas tags justamente vão mostrar como que o navegador vai interpretar a informação que está aqui dentro. Ah, essa informação é um título, então nós vamos colocar de maneira maior, em negrito. Ah, é um parágrafo, então pode ser menor e tudo mais. Outras tags importantes que nós temos, por exemplo, o button, que vai ser um botão que vai realizar alguma ação. Inscrever, Ctrl S, vindo aqui, ó, botãozinho de inscrever, até para você não esquecer de inscrever no canal. Temos também o link, que é feito pela tag A. Opa, tag A, href. Vou pegar, por exemplo, o link do Google. Então aqui, ó. E aí, dentro da tag eu vou colocar Google. E vocês podem ver, por exemplo, na tag A, nem tudo que eu coloquei vai ficar dentro, vai ficar entre as tags. Essa parte que vai ser a informação do site, eu vou colocar dentro desses colchetes. Colchetes não. Dentro desses sinais aqui. E aqui fora vai ser o que vai aparecer no link. Salvar. Vamos voltar aqui no site. Tem aqui, ó, Google. Então, se eu clicar, ele já vai me mandar direto para o Google. Outra tag que nós temos também é a tag de imagens, IMG. E aí, essa tag você tem que colocar um source, que vai ser de onde que vai tirar essa imagem. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na pasta meu site, vou criar uma nova pasta chamada imagens. E aí, vou escolher uma imagem qualquer, vamos colocar aqui passarinho. Imagem. Vou pegar aqui, baixar. Já vou salvar dentro da pasta imagens. E é no formato JPG. E aí, aqui no source, eu vou falar, olha, tá dentro da pasta imagens barra passarinho. E aí, aqui, como eu já tenho no próprio VS Code, já tem essas extensões que já mostram, né, os arquivos que tem, eu posso simplesmente clicar. Mas é muito importante que você escreva certinho o nome do arquivo, senão na hora de referenciar não vai aparecer direito. E junto com o ponto e a extensão, beleza? Nós vamos dar um Ctrl S e ir aqui no site. Atualizar. E aí apareceu a imagem. Ela ficou grande aqui, porque depois com o CSS a gente consegue diminuir a altura e a largura dela, mas só para você ter uma noção como que a tag IMG funciona. E por último, para exemplificar aqui, eu vou fazer uma lista. E essa lista eu vou colocar antes da imagem, que a tag vai ser o L. E aí dentro do L, muito importante, né? Não pode ser fora, não esquecer de abrir e fechar. Eu vou colocar o tópico LI, a tag LI, colocar primeiro, vou copiar aqui, só para não perder muito tempo.
segundo, terceiro, segundo, terceiro, e eu vou salvar. Vocês podem ver que já apareceu aqui, primeiro, segundo e terceiro. E aí é muito interessante porque a ordem que o site vai apresentar as informações, né, o título, parágrafo, botão e assim vai, segue a mesma ordem que a gente vai encaixando aqui. Então é muito importante que essas tags já estejam na ordem que você quiser, mas claro, depois com o CSS você consegue, por exemplo, trazer esse botão para cá, ou então colocar mais coisas nesses espaços vazios. Não necessariamente uma coisa tem que vir abaixo da outra, mas é importante que pelo menos tenha essa organização para depois no CSS a gente fazer direitinho onde que cada pedaço desse aqui vem. E agora que eu apresentei para vocês essas tags principais, eu vou passar para o CSS. Para a gente começar a estilizar a nossa página, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser dentro da minha pasta, vou criar uma nova pasta chamada CSS, e dentro dessa pasta CSS eu vou criar um novo arquivo chamado style.css. Esse nome style é mais por organização, né? Vem de estilo do inglês, e aí aqui dentro desse arquivo que nós vamos colocar toda a parte de estilo do nosso site. Mexer com tamanho de fonte, cor de fundo, posição dos elementos, tudo vai ser feito aqui. Igual eu tinha falado com vocês, a gente pode usar essas tags styles aqui, mas esse arquivo costuma ser muito grande, de estilos, então ficaria um pouco bagunçado deixar tudo aqui numa coisa só, num documento só. Por isso que a gente separa a parte de HTML, estrutura, o corpo do meu site aqui, e a parte de estilos e de detalhes visuais a gente coloca no Style CSS, lá no CSS. Dessa forma, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar no index.html onde que estão os meus estilos. Então, nós vamos usar essa tag link, que eu tinha mencionado lá no início do tutorial. Eu vou colocar aqui help style sheet, e aí um href com onde que está meu arquivo. Aí a gente olhando aqui, olha, ele está na pasta css /style css. E aí, muito importante de novo você escrever certinho style css, né, o nome do seu arquivo do CSS. E caso tudo esteja numa pasta só, não precisa colocar o nome da pasta. Eu só gosto, por organização, dividir onde que está o meu index.html, onde que estão minhas imagens e onde que está o CSS. Então por isso que eu separo nessas diferentes pastas, fica mais fácil, fica mais organizado. E aí, como eu crio outras pastas, eu tenho que contar. Igual aqui na imagem, eu coloquei imagem barra o nome do arquivo, e aqui CSS barra o nome do arquivo, beleza? Então com isso já estou linkando todos os estilos que eu fizer nesse arquivo CSS com o corpo do meu site em HTML. Vou salvar aqui. E a primeira coisa que eu gosto de fazer para testar, vou colocar aqui body background color, vem até aqui escrito, colocar aqua, por exemplo. Vou dar um Ctrl S, vou atualizar, e o fundo do meu site já mudou de cor. Isso já é um indicativo de que tudo que eu fizer naquele arquivo style.css já vai ser transferido para o meu site. Os estilos já vão ser anexados no meu site. Beleza? Então agora vamos passar para o CSS mesmo, propriamente dito. E aqui já dá para a gente começar a ver como que a sintaxe do CSS funciona. Nós vamos colocar então em que elementos vão ser aplicados o meu estilo, e o estilo vai vir entre colchetes, beleza? Então aqui, por exemplo, quando eu coloco body e entre colchetes algum estilo, alguma característica, quer dizer que todos os elementos, todas as coisas que estão dentro do body vão receber isso aqui, um background color dessa corzinha aqui, aqua. Então é por isso que meu site inteiro ficou com fundo nessa cor, e não só certas partes. Então, por exemplo, eu posso selecionar também, vamos pegar aqui o H1. Eu vou colocar H1, abre chaves, e vou colocar, por exemplo, font size, vamos colocar 45 pixels, por exemplo. Vou salvar, vou atualizar minha página, e olha como é que cresceu.
Então aqui, olha, eu coloquei H1 entre chaves, ou seja, eu estou atacando os elementos que tem H1. Se a gente voltar aqui no HTML, quem que tem o H1? Justamente meu título, né? Meu site. E aí ele ficou com esse tamanho maior. Posso colocar também qualquer outro valor, por exemplo, 80 pixels. Vai ficar uma coisa maior ainda. Então, o CSS funciona dessa forma. Você tem que falar para ele quais elementos eu quero atacar, quais elementos eu quero estilizar, e ele vai e age justamente naquele elemento que eu colocar. Vamos estilizar agora, por exemplo, a tag P como color. Vamos pegar, por exemplo, o Crimson. E aí, se eu atualizar aqui, repara como mudou de cor o meu parágrafo P. E essas cores, é bem legal falar, elas podem ser colocadas também como RGB, né? Você passando os valores para ela. Eu estou usando uma extensão aqui no VS Code que já me permite navegar cores, ele já troca para mim. Mas eu posso colocar aqui qualquer valor que eu quiser, por exemplo, 200 e 140, por exemplo. Se eu salvar aqui, ele vai gerar para mim uma cor, né? Que foi uma cor bem mais clara, por isso é até difícil de enxergar. Mas você pode passar esses valores como RGB e como hexadecimal também. É uma outra forma, beleza? E aí, até para auxiliar vocês nessa hora de escolher uma cor, por exemplo, para o fundo ou até para as letras, a gente pode usar esse site aqui, ó, HTML Colors, que é esse Color Picker do próprio W3 Schools, que aí se você pode escolher uma cor aqui, você pode escolher o tom e ele já vai dar para você a cor em hexadecimal. Aí basta você copiar e colar aqui. Lembrar sempre de salvar. E atualizando, fica na cor que você escolheu. Uma única limitação, que é de estilizar exatamente o P, o H1, é que todos os H1s e todos os Ps do meu site vão ficar da mesma cor. Então, por exemplo, se eu pegar aqui e criar um outro parágrafo, vamos colocar aqui um outro parágrafo, meu segundo parágrafo, Ctrl S para salvar. Olha só, ele apresentou aqui o segundo parágrafo, só que tem um problema, ele está na mesma cor que o primeiro. E se eu quiser atacar ou estilizar apenas o segundo? É aí que vai entrar o conceito de classes. As classes eu vou usar dentro da tag de algum elemento para poder especificar que eu estou falando daquele elemento em especial, beleza? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, class, aí vai ser igual, e entre aspas, parágrafo 1. E aqui vou colocar uma class que eu vou chamar de parágrafo 2. Dessa forma eu consigo diferenciar qual parágrafo eu quero estilizar de qual jeito. Então aqui eu vou tirar esse P aqui. E quando eu estou me referindo a classes, eu preciso colocar um ponto na frente. Então ponto parágrafo 1. E olha que diferente, olha, quando eu estou falando da tag como geral, eu só coloco o nome da tag e abro os colchetes. Agora, quando eu estou falando de uma classe, eu tenho que colocar o ponto e o nome da classe inteiro, beleza? Então, o parágrafo 1, eu quero que a color seja, vamos colocar rosa, e aí eu vou só copiar aqui. E para o parágrafo 2, eu quero que a cor seja um amarelo, gold. Aí eu vou salvar, Ctrl S, e vou vir aqui na minha página, atualizar. E repara, o de cima ficou com a cor rosa e o de baixo amarelo. Justamente o que nós tínhamos colocado aqui, olha. O de cima é o P1, parágrafo 1, e o de baixo, parágrafo 2. Eu estilizei o de cima com a cor rosa, esse dark magenta, e o parágrafo 2 com essa cor gold, esse mais tão amarelo. Então, com isso eu consigo atacar elementos específicos sem precisar que todos os meus parágrafos, ou por exemplo, todos os meus títulos, tenham a mesma cor ou tenham o mesmo estilo. Voltando agora para o VS, nós temos várias propriedades que podemos mexer para poder estilizar melhor o site. Então, por exemplo, aqui no H1, eu posso colocar uma margem
Vamos colocar esquerda de, por exemplo, 20 pixels. Isso eu estou colocando para poder evitar que meu título já comece bem agarrado na parte esquerda. Vou salvar aqui e atualizar. Viu que ele deu uma arredadinha? Posso também, por exemplo, colocar a borda nos meus elementos. Colocar, por exemplo, uma borda black de cor sólida de 1 pixel. Salvar aqui e atualizar. Olha só como é que ele fez isso. E aqui é até bom para a gente poder ver que quando eu crio novos elementos, uma tag embaixo da outra, por default, o elemento ele tem um span no meu tamanho todo, do meu site inteiro. Isso mais para frente vocês podem estudar e eu posso também trazer aqui no canal mais vídeos sobre, mas eu posso ajustar para que o site tenha um nível de... para que o site seja responsivo e para que eu possa mudar esse tamanho aqui, para não ficar esse tamanho todo, para eu poder colocar mais de um parágrafo um do lado do outro, isso tudo mexendo com as propriedades do CSS. Lembrando que extensões que mostram, por exemplo, esses ícones bonitos, essa barrinha com todas as propriedades dentro de cada colchete, você pode acompanhar no card que eu vou deixar aqui do meu primeiro vídeo, em que eu falo sobre o VS e extensões que você pode colocar, inclusive até este tema eu ensino a colocar para você, para facilitar a sua vida. Fechando aqui, nós podemos utilizar diversas propriedades para estilizar o nosso site. E a referência que eu deixo para vocês podem pesquisar aqui, CSS W3 Schools, que é o mesmo site que eu indiquei para o HTML, e dentro dele tem várias propriedades que vocês podem olhar, justamente porque nós não decoramos tudo, eu não sei de cabeça todas as propriedades, eu sempre pego essa documentação aqui para poder checar, até mesmo para checar qual que é a sintaxe de alguma coisa, qual que é o nome certinho, se eu escrevi ou não. Se esse vídeo então te ajudou a dar um norte por onde começar para fazer seu primeiro site, utilizando o HTML e o CSS, se inscreve no canal, deixa seu like, porque eu vou trazer sempre esses vídeos com tutoriais e coisas sobre o mundo da programação. Todos os links que eu utilizei vão estar na descrição aqui embaixo, inclusive do meu primeiro vídeo que eu falo como customizar o VS Code, e me segue no Instagram, @dev_guto, que eu sempre posto uma coisinha lá, aviso quando tem vídeo novo. Aquele abraço então, galera. Falou!